Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e esse canal chama-se Clube da Leitura. Nesse canal, pessoal, eu procuro dividir com vocês o que eu tenho encontrado em livrarias, sebos, banca de jornal, ou aquelas bancas, na verdade banca sebos, né? Banca de jornal hoje em dia praticamente não existe mais, infelizmente. E também dividir, compartilhar com vocês um pouco aqui, já que o canal é Clube da Leitura, um pouco da minha coleção, do meu acervo, tanto de livros como HQs. Hoje eu quero, pessoal, citar para vocês sobre esse personagem aqui, o famoso detetive Sherlock Holmes, criado por Sir Arthur Conan Doyle. Pessoal, Sherlock Holmes é uma referência, né, quando se fala em detetive, investigação. Até quem nunca leu, né, já ouviu falar aqui personagem com cachimbo, com chapéu, com a lupa, enfim, é uma referência, como eu disse. Eu, quando li, pessoal, o Sherlock Holmes pela primeira vez, a história que eu li foi O Signo dos Quatro. Eu ganhei um livro de um primo meu que tinha várias histórias ali, juntas, né, num livro só, como se fossem crônicas, né, mas eram histórias curtas do Sherlock Holmes, onde ele desvendava mistérios, assassinatos, desaparecimentos. E eu fiquei impressionado, pessoal. Eu pensei assim, como existiu, né, no século passado um detetive com uma inteligência tão assim privilegiada, tão astuto, perspicaz, né, tão observador. E pouco mais para frente eu fui descobrir que ele, na verdade, foi uma criação, né, como eu disse, é um personagem que foi criado por Arthur Conan Doyle. Mas também, anos depois, em uma das minhas visitas em sebos, como eu disse para vocês, com quais eu sou um assíduo frequentador, eu encontrei um outro livro, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele para vocês também, onde uma pessoa que gostava muito das histórias do Sherlock Holmes e das obras do Conan Doyle, ele cita nesse livro que o Conan Doyle, que começou como estudando medicina, depois se descobriu na literatura, né, escrevendo, como eu disse, livros sobre romance policial, até chegar na criação de Sherlock Holmes. Ele conheceu várias pessoas ao longo da sua vida, vários profissionais, como advogados, professores, médicos, enfim, juízes. E em cada uma dessas pessoas, talvez aí também, ele colocou um pouco dele também no próprio Sherlock Holmes, essa questão de observador. E em cada uma dessas pessoas que ele conhecia, desses profissionais, ele viu uma particularidade de cada um deles, algo muito peculiar em cada um, e colocou no personagem. Então eu até brinco com meus amigos, olha, ele não é que ele não existiu, né? Ele não existiu fisicamente, mas ele existiu um pouco em cada uma dessas pessoas que o autor, Conan Doyle, conheceu, e ao criar o personagem, colocar as características dessas pessoas que eu citei, esses profissionais, no personagem. E até conversando com algumas pessoas mais velhas, eles falavam, né, que havia pessoas que mandavam carta lá no endereço do Sherlock Holmes, que no livro é contado, cita a rua Baker Street, número 33, salvo engano, em Londres, mandavam cartas para, assim, conhecer, pedir ajuda, investigação, até pessoas que se ofereciam para trabalhar, porque tem um episódio, tem uma história que o Conan Doyle ele escreve que o Sherlock Holmes está se aposentando, depois ele coloca a volta ao Sherlock Holmes, enfim. E nesse meio tempo aí que ele faz essa última história, entre aspas, né, do Sherlock, ele quer uma carta, isso é uma história que se conta, tá, pessoal? Que foi enviada uma carta a esse endereço, na rua Baker Street, de uma senhora que se ofereceu para trabalhar por Sherlock Holmes, já que não ia mais, né, fazer investigação, não ia ter mais o seu trabalho como detetive, enfim. Mas, como eu disse, né, são histórias que a gente ouve falar. De qualquer forma, pessoal, para vocês que nunca leu Sherlock Holmes, eu recomendo, pessoal, existe, como eu disse, são 60 histórias mais ou menos que o Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock. Mais duas, pessoal, que eu recomendaria para você que gosta de um suspense, trama, um mistério, seria O Vale do Medo, tá? E O Estudo em Vermelho. Essa aqui, pessoal, esse livro aqui eu adquiri no ano de 1996 na biblioteca da escola. Tinha lá um bibliotecário, um colega, ele falou, se você achar um livro Sherlock Holmes aí, você guarda para mim? Eu falei, sem pretensão alguma. Eu falei, aqui não deve encontrar, né? Deve ser muito difícil. E não é que ele encontrou. Então essa edição aqui é de 1996. E alguém fala assim, mas será que eu encontro fácil essa história aqui para o Vale do Medo, o Estudo em Vermelho? Sim, pessoal, em livrarias, sebos, naqueles quiosques de shoppings que vendem livros a 10, 20 reais, se encontra facilmente. Eu canso de ver, sempre que eu visito esses locais. E esse aqui, O Vale do Medo, pessoal, não vou dar spoiler, tá? Para quem já não leu ainda, como eu disse, é um livro indicando, mas O Vale do Medo, além disso tudo que eu falei que é envolto na história, tem a questão da sociedade secreta. É colocado na história
sobre uma organização como essa, né? Talvez algum de vocês esteja até imaginando que tipo de sociedade secreta seria essa, né? O Conan Doyle não cita nome, até para evitar naquela ocasião talvez algum problema, né? Enfim, mas de qualquer forma ele coloca na história, no contexto, os personagens envolvidos, onde envolve, o ponto central é essa organização e as pessoas que estão envolvidas, os que estão lá dentro que querem continuar com aquela atmosfera de mistério, aquela bolha, né, onde eles vivem, e alguns querendo sair, mas não podendo, por algumas questões que que a história vai contar também. Enfim, não vou entrar muito em detalhes para não estragar a leitura de quem ainda não leu. E o Estudo em Vermelho, pessoal, essa aqui também, como eu disse, se encontra fácil, você pode ficar tranquilo. Eu tenho mais de uma edição aqui, na verdade, a mesma história. Só que assim, essa aqui, pessoal, ela é um pouquinho maior e ela me chamou a atenção porque ela tem ilustrações aqui. Ela tem aqui ilustrações. E também ela tem um diferencial que ela tem nota de rodapé, como se fosse o pensamento de Sherlock Holmes ao receber o caso, pistas, ele começa ali a confabular e tem umas notas de rodapé onde ele coloca ali conclusões, insinuações, observações que ele faz a respeito daquele caso de um modo geral. Um Estudo em Vermelho, pessoal, se o Vale do Medo da história envolve sociedade secreta, um Estudo em Vermelho é um pouco mais polêmico, porque ele envolve uma organização religiosa. Como eu disse, pessoal, é uma história muito antiga, tá? Isso não se refere, quando fala organização religiosa, não é nenhuma igreja que você esteja pensando, talvez agora, igreja grande, famosa, por aí, não é isso. Mas é uma organização religiosa daquela época em que o Conan Doyle escreveu a história, e como eu disse, vai envolver trama, mistério, assassinato, enfim. Então, para você que gosta, pessoal, de um romance policial, para você que gosta desses ingredientes que eu falei agora há pouco, trama, mistério, desvendar assassinato, desaparecimento, enfim, tenho certeza que você vai gostar muito. Então tá aqui a dica, pessoal, tá? Sherlock Holmes, um Estudo em Vermelho. Opa, um Estudo em Vermelho, essa aqui é. E O Vale do Medo, tá? São duas indicações, são duas histórias que eu super recomendo para você que nunca leu sobre Sherlock Holmes, sobre a obra de Arthur Conan Doyle. Como eu disse, há outras também. Se você já leu essas duas, pessoal, deixa aí no comentário o que você achou, né? Se você já leu as outras também, se tem preferência por outra, fique à vontade para comentar. E para você que nunca leu, tá aqui, pessoal, uma boa sugestão, tá? Para você começar a ler. São histórias que, sabe, eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que vocês que forem ler vão sentir o mesmo. Essa Estudo em Vermelho, eu me lembro que faltava acho que 40 páginas para acabar o livro, no que eu estava lendo pela primeira vez. E geralmente a gente termina, deixa ali, coloca um marcador, né, vai ler um outro dia. Eu fiz questão de terminar, pessoal, fiquei tão curioso, fiz questão de terminar naquele mesmo dia também. Naquele mesmo dia mesmo. Naquele mesmo dia, perdão. E o Vale do Medo é tão envolvente também que eu já li mais de uma vez. Então está aqui, pessoal, tá? Estudo em Vermelho e o Vale do Medo. Tá? Fica aí a dica. Pessoal, se gostaram do vídeo, pessoal, não esquece de curtir. Fique à vontade para comentar, se inscreve no canal que eu vou falar sobre outros assuntos ligados a livro, HQs também, para a gente poder aprender e também matar a saudade e se divertir. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até mais.